Oi, galera! Vamos lá fazer mais uma aula aprofundada sobre a melancolia. Para você que usa os meus vídeos mais longos como terapia, para você que acha que é terapêutico deixar o vídeo ligado, rolando, enquanto você vai fazer outra coisa e fica só me escutando. Vamos lá, que hoje é a nossa terceira aula profunda e o tema é infância. Eu vou te ensinar a identificar a criança melancólica, saber se você foi uma criancinha melancólica e também se tiver aí algum filho, irmão mais novo, qualquer criança, você vai definir de uma vez por todas se é melancólico ou não. Esse é um ponto chave que vai te dar certeza do seu temperamento. É na infância, especialmente na segunda infância, dos 6 aos 12 anos de idade, que você observa com mais pureza o temperamento mais purinho de uma criança. Aí vem o segundo ponto-chave, que é aqueles adultos que conseguem crescer mantendo a sua pureza de temperamento, geralmente são os mais sortudos, privilegiados, que conseguiram ter esse milagre de uma família funcional, um lar seguro, uma família que conseguiu te dar o amor, a segurança, o acolhimento necessários. E quando você cresce assim, com esse privilégio, você tem a chance de crescer mantendo a sua essência. Tem a chance de crescer com autoconfiança, com segurança, para se tornar um adulto que consegue ainda ser fiel à sua essência, sabe? E demonstrar no exterior aquilo que você é no interior. Mas, infelizmente, isso é tão raro. São tão poucos que têm essa sorte, né? Infelizmente, a maioria é como eu. Como eu, que na infância acaba passando por uma série de traumas, e a gente passa por perdas, luto, sofrimento, pais que nos maltratam, é pai ausente, é mãe ausente, é mãe e pai com agressividade, toda forma de maldade do mundo passa por nós na infância. E aí você acaba crescendo, carregando uma armadura, uma máscara que esconde completamente a sua vulnerabilidade, né? Como forma de proteção, como forma de sobrevivência, a gente que teve infância difícil vai crescendo, tendo que recorrer a esse recurso, né? De colocar uma máscara, de fingir, de me esconder, porque quando você cresce traumatizado, você sente que o mundo é um ambiente hostil e você cresce com medo, né? Cresce com medo. Então, o único jeito é colocar máscara. No meu caso, eu coloquei a máscara de colérica. Então, eu acabei me forçando a adquirir comportamentos mais coléricos. Eu aprendi, na marra, a falar de um jeito mais grosso, uma voz mais firme, a botar uma cara de brava para afastar as pessoas. Congelei meu coração, fiquei mais dura, mais brava, mais tudo. E aprendi até mesmo a fingir que eu sou muito confiante. A fingir uma autoconfiança inabalável. O que me ajuda muito no trabalho, mas também já me causou muito cansaço, né? É muito cansativo você andar carregando uma armadura pesada de proteção, uma máscara pesada. E aí, assim, tudo bem, né? É inteligente você usar essa máscara que, no caso, a máscara colérica vai ajudar no trabalho. Todo mundo no trabalho quer ser mais confiante, ou pelo menos fingir que é confiante. A máscara de sanguíneo é muito útil no momento de um happy hour, uma confraternização, uma festa com os amigos. Aí é muito útil você ficar mais alegrinho, divertido e bem-humorado e simpático, né? Então, as máscaras, elas são úteis em cada contexto. O problema mesmo acontece quando você confunde máscara com essência. E você cresce esquecendo de quem você realmente era. Quando você congela o coração e daqui a pouco você esquece que tem coração. Aí mora o verdadeiro problema. Uma coisa é eu saber que eu sou melancólica
e eu me permitir ser quem eu sou, pelo menos quando estou sozinha ou com pessoas de confiança. Outra coisa é eu esquecer de quem eu sou, porque eu nem lembro mais, nunca mais me permiti olhar no espelho, nos meus olhos, nunca mais chorei, nunca mais fiz nada que eu gosto. Então, veja bem, carregar a máscara é útil, recomendo. Se você é inteligente, você consegue usar a máscara dos 4 temperamentos, em cada contexto. Mas o que eu jamais recomendaria, não caia nessa armadilha, é confundir máscara com essência. Autoconhecimento é a total clareza de quem eu sou, de verdade, meu coração, minha vulnerabilidade, minha essência desde a infância, e a conexão com a sua infância é essencial no autoconhecimento. Quem faz terapia comigo vai saber que eu sempre que possível estou relembrando da infância, puxando lá a sua criança interior, puxando memórias. Porque a infância é o período mais importante da terapia. Porque na infância é onde você criou as suas crenças, criou traumas. Tudo começa na infância. Tudo hoje tá, de alguma forma, se relaciona e se origina enraizado na infância ou no máximo adolescência. Então, sim, na terapia, falar da infância, lembrar da criança interior é um ponto importantíssimo e é por isso que eu preciso falar para você hoje sobre a criancinha melancólica. Como que é a criancinha melancólica e você vai lembrar da sua infância para lembrar como é que você era, tá? Se você já nasceu melancólico mesmo ou se você nasceu talvez com outro temperamento e acabou se tornando melancólico, ou seja, não se tornando melancólico, mas colocando a máscara de melancólico. Porque temperamento, você nasce com um e ele nunca vai mudar. Então, se você nasceu melancólico, é melancólico para sempre. Você nasceu sanguíneo, é aquilo para sempre. A tendência interna não muda. O que acontece é o processo de o que eu chamo de colocar uma máscara. E essa máscara acontece por N motivos. Pode ser trauma, pode ser a criação da sua família, pode ser a cultura que você está inserido, o país, a cidade que você mora, pode ser, sei lá, convivência com pessoas, talvez exigências do seu trabalho. Então, tudo que te acontece na sua vida vai te impactando e te moldando. Então, talvez o vídeo de hoje vai ser essa confirmação. Ou eu nasci melancólico mesmo desde a infância, ou eu nasci de outra coisa, outro temperamento, e acabei colocando a máscara de melancólico depois, por algum motivo. E aí, independente de qual seja o caso, você vai precisar aprender sobre melancolia. Seja porque você nasceu com ela, ou porque você está usando essa máscara e tem motivo para estar usando essa máscara. Tem que descobrir por quê. Vamos lá, então? Infância melancólica. A criancinha melancólica nasce introvertida. Já nasce introvertida. O que significa uma criancinha introvertida? Ela vai ter amigos, poucos. Nunca que ela vai ser aquela criança mais popular da escola, que é a líder do grupo. Não vai. Ela vai ter 1, 2, olha, no máximo 3 melhores amigos. Ou 1, ou 2, ou no máximo 3. E ela vai ter uma amizade muito forte com esses amigos, que são os melhores amigos dela. Melancólico é assim, não é sobre quantidade, é sobre qualidade. Então, quando a criancinha melancólica consegue se conectar com um amiguinho, a conexão é real. Ela vai amar esse amiguinho como se fosse um irmão da família. Ela vai falar sobre ele, ela vai querer chamar para aniversário, ela vai sentir saudade dele, vai chorar porque tá pensando nele, vai... Sabe? É uma conexão real. O amor da criancinha melancólica é muito forte, é muito real. Porque lembra, melancólico é introvertido, mas também é sensível, intenso e profundo. Então a criancinha melancólica, ela prefere brincar sozinha, tem poucos amiguinhos, por quê? A imaginação dela é muito fértil. É muito mais fértil do que a média das crianças.
Então, enquanto a criança sanguínea, por exemplo, vai estar feliz lá o dia inteiro correndo na rua, subindo em árvore, jogando bola, sem pensar muito, a criancinha melancólica passa muito mais tempo dentro da cabecinha dela. Ela tem amigo imaginário, talvez ela vai ver monstro no quarto, a brincadeira dela nunca é tão simples como jogar bola e correr na rua e se machucar na rua e ser feliz. Não, para ela é muito mais complexo. Ela vai gostar de assistir filme, de ler livrinho de historinha, de música. Eu lembro que quando eu ia brincar, nunca era assim, pega a bonequinha e fica, oi, tudo bem. Não, eu fazia o mundo, a cidade inteira da minha boneca. E eu imaginava a casa dela, o quarto dela, onde ela ia, e eu fazia o dia inteiro dela, de manhã até à noite. Então, a minha brincadeira era complexa demais para eu conseguir ter uma criança brincando comigo. Porque as outras crianças eram muito bagunceiras para mim, eu não gostava disso. Eu não gostava de me sujar muito, bagunçar demais. Eu queria manter a brincadeira bem organizada, no mínimo detalhe. E eu não gostava de criança escandalosa, criança bagunceira. Eu achava que as crianças elas eram muito instáveis, me assustava muito. Eu me sentia acanhada com as crianças, muito barulhentas, sabe, agressivas, brincadeiras muito agressivas para mim. Eu gostava mais de brincar com os brinquedinhos pequenininhos, de detalhe, de contar história, brincar de profissões, sabe? Tudo era uma história complexa, profunda, era um mundo imaginário muito diferente. Então, eu e as criancinhas melancólicas, eu me dou como exemplo porque eu sou muito melancólica típica. Assim, para mim, tudo que é do melancólico se encaixa em mim, assim, padrão. Eu sou o padrão melancólica. Então, eu me dou muito de exemplo. Mas é uma coisa que a gente geralmente é muito parecido. Talvez, no seu caso, não seja com boneca, né? Se você for homem, se você gostava de outro tipo de brinquedo, porque cada criança tem o seu hiperfoco. Melancólico tem hiperfoco. Então, eu tinha hiperfoco com as casinhas das bonecas, eu tinha hiperfoco com filme de princesa, com dançar a coreografia das músicas, assistia muito desenho, e aí eu tinha que ter a minha rotina. A minha avó, ela era muito carinhosa comigo, muito cuidadosa comigo. Então, todo dia eu acordava de manhã e ela sempre tinha que ser a mesma comida. Era o pratinho com o pãozinho, era aquele pãozinho bisnaguinha. Eram 3 pãezinhos cortados no meio, com requeijão nas 2 fatias e um copinho com leite com Nescau. Então, todo dia eu acordava, ela deixava ali pra mim e eu comia aquela mesma coisa. Tinha que ser daquele mesmo jeito. O melancólico, ele precisa de rotina. Precisa. Eu vou dar depois orientações e conselhos para se você tiver um filho melancólico, como tratar melhor. Mas essa coisa de preferir brincar sozinho, de não gostar muito de ficar lá fora se sujando, mas ficar dentro de casa, com brincadeiras mais estimulantes mentalmente do que fisicamente, e ter poucos amigos também, é um tipo de comportamento que os pais devem aceitar e acolher. E não ficar tentando encaixar a criança melancólica no padrão de outras crianças. Porque, por exemplo, se a minha família tivesse me obrigado vai lá brincar com os seus amigos da rua, e não deixasse eu ficar em casa onde eu queria ficar, teria sido mais traumático ainda para mim. Então, pelo menos essa parte de ficar brincando sozinha é uma coisa que eu conseguia fazer. Ao menos na infância. Então, caso você veja a criancinha melancólica preferindo ficar sozinha, não trate como se fosse algo muito esquisito, estranho, ela deve ter algum problema. Às vezes ela só prefere ficar sozinha porque ela é diferente mesmo. Ela é mais criativa, ela é mais sensível. Ela prefere outro estímulo de brincadeira. É difícil achar uma criança melancólica para brincar com a outra.
É raro, uma conexão rara. Então, também, quando a criancinha melancólica finalmente consegue um amiguinho, deixa essa amizade também. É raro para ela, é uma coisa que ela vai apreciar como importante. Vai ser um tesouro para ela, o amigo dela. Então, não machuca ela nesse sentido. Deixa ela, acolhe ela, aceita ela. Não trate como algo estranho. E aí, em relação à família, talvez isso seja pior ainda. Porque a criancinha melancólica, ela nunca vai querer dar trabalho para os pais. Ela nunca vai querer confrontar. Ela nunca vai querer fazer bagunça em casa. Ela vai querer ser invisível. Porque ela vai carregar muita culpa. Então, assim, se ela tiver acesso a brigas na casa, os pais brigando, alguém brigando, ela imediatamente vai acreditar: será que é minha culpa? Será que eu fiz alguma coisa? E se os pais separaram, então, ela vai ficar a vida inteira carregando a culpa. Nossa, eu acho que foi por minha causa que meus pais se separaram. Eu acho que eu era o problema. E isso vai impactar, bloquear, atrapalhar, impedir todas as áreas da vida. Essa culpa. Sempre carregando culpa. Sempre falando desculpa. Não consegue falar não. Não consegue pôr limite. Isso vem desde a infância. Porque como ela é muito sensível, ela é apegada aos pais, ela vai chorar mais. E essa sensibilidade também vale para as palavras que os pais vão usar para educar ou repreender essa criança. Então, eu tenho muito trauma de frases do tipo: engole esse choro. Ah, eu vou te dar motivo para chorar, então. Porque frases assim, e tem outras piores, porque meu caso é muito particular, né? Meu caso é muito... Eu tive uma mãe narcisista. Eu não vou abrir a minha história nesse vídeo hoje, já tem outros vídeos sobre isso, mas o meu caso é bem particular, porque eu tinha meus avós que me amavam, meu pai ausente e minha mãe narcisista nível alto, nível de crueldade comigo. Então, o meu trauma é muito grande com a minha mãe. O meu trauma com ela é o motivo de eu ter me tornado terapeuta. Mas eu tenho, graças a Deus, um contraste de ter a minha avó, que era o símbolo do amor para mim, e do outro lado a minha mãe, que fazia tudo o que fazia comigo. Então eu vou sempre dar exemplos positivos da minha avó e exemplos bem tristes da minha mãe, e nem vou abrir tudo porque senão vai ficar muito pesado. Mas a criancinha melancólica, tudo que ela ouvir de repreensão, nela vai ter impacto muito maior. Ela vai guardar aquelas palavras, vai absorver. Então, os pais que falam: ah, você é lerda, você é burra, você nunca consegue fazer nada direito, ela vai tomar aquilo como literal. E ela vai guardar para a identidade dela, ela vai para sempre olhar no espelho e enxergar: eu sou burra, eu sou lerda, eu não presto para nada. Minha mãe falou, meu pai falou que eu sou inútil, que eu sou dramático, que eu sou exagerado, que eu não presto. Então as palavras ficam, ferem, machucam e vão mudar toda a vida dessa criança. A sensibilidade é muito alta. Ela vai tentar viver como se ela fosse invisível, sempre assim, o máximo possível dentro do quarto, sem fazer barulho. Ela não vai querer incomodar. Tudo que ela tiver que pedir para os pais é um pedido assim, já sentindo mal porque tudo ela pensa que está incomodando. Então eu lembro que eu nunca pedia nada para minha mãe. Pelo contrário, eu fingia que eu tentava muito mais ajudar ela do que ela me ajudar. Então a criança melancólica tem a maturidade também. E isso é engraçado porque a criança melancólica se sente velha. Eu me sentia uma criança muito precoce em tudo.
Eu sentia que eu era mais madura, que eu tinha mais preocupações na cabeça. Eu via meus amiguinhos, né? Amiguinhos, preocupados com brincar, e eu via eles respondendo à mãe. Eu via a mãe tentando brigar e eles sair correndo da mãe, dar risada da mãe. E na minha casa isso não existia. Na minha casa era eu quem cuidava mais da minha mãe. Eu me preocupava com ela, se ela tinha comido ou não comido, se que horas que ela ia chegar, se ela estava bem. Nunca eu não tinha espaço. Eu não me enxergava como um indivíduo que podia exigir, pedir alguma coisa. Até mesmo doente, eu nunca ia falar, tô doente. Eu ficava sozinha, lidando com a minha doença, sozinha ia pegar remédio, se tivesse remédio. Então era muito madura. E eu tinha muita seriedade com a vida. Eu pensava já em coisas como, ai, por que que eu tô aqui? Sabe? Será que Deus existe mesmo? E para onde vamos após aqui? E por que que existe tanta maldade no mundo? Sabe? Questões filosóficas na minha cabeça e preocupações com o futuro, sabe? Pensando já que eu tinha que estudar, porque se eu estudasse eu conseguiria ser alguém na vida. Isso desde sempre preocupada. Desde sempre preocupada. E já sentindo, assim, o pessimismo com a vida, angústia existencial, desde sempre, desde sempre. E aí é engraçado que o melancólico, então, se sente uma criança velha e um adulto infantil. Porque é assim que eu me sinto e é assim que, documentadamente, melancólicos em geral têm essa tendência de sentir assim. Adulto infantil, porque um adulto cheio de trauma da infância, um adulto que não consegue se desvencilhar do passado, um adulto com nostalgia, um adulto apegado emocionalmente, dependente emocional dos pais, da família, um adulto infantil e uma criança velha. É assim que se sente o melancólico. Deixa eu ver o que mais que eu posso falar da criancinha melancólica. Bom, o que temos aqui é observadora. Sim, a criança melancólica, ela se sente excluída, né, desde sempre. Nunca é uma sensação de ser normal. Já se sente esquisita, estranha, antissocial, alienígena, desde pequena. Desde pequena, a criança melancólica se vê como alguém à parte do bando. Você olha as pessoas e você pensa assim, como que elas conseguem se conectar assim, tão facilmente? Como que elas conseguem ser tão leves? Como que eles conseguem só brincar e dar risada? E eu fico aqui tão preocupada com tudo, analisando cada detalhe de tudo, com a cabeça cheia de outras coisas mais profundas. Então, a criança melancólica, ela sabe que ela é diferente, excluída desde a infância, desde o começo da escola, na família. Isso é desde sempre. Introspectiva, sim. No meu caso, sempre tive hiperfoco com livros. Até hoje, né, eu tenho esse vício, mas para mim, estudar nunca foi motivo de, tem que me esforçar para estudar, tem que lembrar de fazer a tarefa. Para mim, como eu tinha uma casa bem difícil, para mim, a escola era meu lugar feliz. Apesar de ter sofrido muito bullying na escola, muito episódio de ser excluída mesmo, de bullying mesmo, de colocarem meu nome nas paredes com um xingamento, e eu mesma tive que ir lá limpar na frente de todo mundo, chorando. Já tive vários episódios de ter que ir na diretoria porque fizeram coisa comigo, e chorar muito na frente dos outros na escola, sempre chorando, chorando, chorando. Apesar disso, ainda era para mim um lugar muito mais feliz, acolhedor e seguro na escola do que em casa. Então, para mim, era a única coisa que eu sabia fazer bem. Era ler, era escrever, era estudar. Então, eu
Não sei se isso é tão óbvio, assim, tão nítido em toda criança melancólica, essa facilidade com estudo, leitura. Eu sei que é comum, mas eu acho que cada criança melancólica vai ter uma inteligência diferente, porque acho que são 9 tipos de inteligência. Tem uma teoria, eu acho que é Howard Gardner, deixa eu ver. 9 tipos de inteligência, já vou te falar. Se chama Howard Gardner, e ele colocou 9 tipos de inteligência. Primeira, lógico-matemática. Essa eu não tenho muito. Então vai ter a criancinha melancólica que vai já nascer com a habilidade lógico-matemática. Ou linguística. Essa eu tenho. Talento com palavras, leitura, escrita, histórias, idiomas. Essa eu tenho. 3, espacial. Essa eu não tenho. Capacidade de ver o mundo em 3 dimensões. Ver as formas. Tipo arquiteto, assim, forma, dimensão. 4, inteligência corporal. Você saber realizar movimentos com destreza, equilíbrio. Musical, instrumento, música. Inteligência interpessoal, que o melancólico não tem essa, que é você conseguir se relacionar com as pessoas, interpessoal. Ou a intrapessoal, essa eu tenho, que é você saber conhecer a você mesmo. Ou 8, naturalista, inteligência com a natureza. E a 9, existencial, essa nós temos. A inteligência de questionar a vida, de refletir sobre questões profundas da humanidade, metafísica. Então nós temos 9 tipos de inteligência catalogadas pelo Howard Gardner. E aí eu acredito que cada criancinha melancólica vai ter a sua, ou as suas em específico, mas alguma inteligência ela vai ter forte desde a infância. Porque o melancólico, por ele ter muito mais vida interior do que exterior, e por ter perfil introspectivo, para o melancólico é muito mais fácil, é mais propício, pelo ambiente da mente melancólica, desenvolver inteligências. Por quê? Fica mais sozinho, tem o hiperfoco ativado, tem mais concentração, lida melhor com o silêncio, constrói mais disciplina, tem o senso de missão de vida, de se dedicar por uma causa. Então, no meu caso, os estudos, a escola, era muito atrelado à minha identidade. Eu não tinha amiguinhos, eu não tinha família estruturada. A única coisa que eu tinha de qualidade era: a Emília é inteligente na escola. A Emília tira boas notas. Então, para mim, isso era onde eu ia salvar a minha vida. Eu enxergava que o único jeito de conseguir sair de casa e me salvar da minha mãe era se eu continuasse estudando muito, me destacando muito na escola, até o ponto que eu ia conseguir, pelo estudo, ter a minha independência. Então, no meu caso, eu era muito a menina nerd. Sempre fui. CDF, nerd, e esse era o motivo do bullying que eu sofria. E porque eu tinha muita espinha também. Eu tinha muita ansiedade por conta da minha mãe em casa. Eu tinha muita ansiedade, ela era muito agressiva, e eu tinha sempre esse medo, esse pânico, assim, de quando será o próximo gatilho de explosão que vai começar aqui. Então eu tinha muito medo, muita ansiedade, do tipo de eu não conseguia dormir, eu ficava parada, sempre, balançando assim a perna, roía muita unha, desde criança. Então eu tinha muita espinha também. Então era bullying. Bullying por ser a única criança com 7 anos de idade, com a cara cheia de espinha, isso nem faz sentido, e por ser a CDF da sala. Mas pra mim os livros, então, eram os meus amiguinhos. Até hoje eu sou viciada em livro, pra mim é muito mais companhia livro do que pessoas. Eu não vejo hoje em dia mais como um defeito, porque é uma característica do temperamento melancólico. Então, a criancinha melancólica é alguma esquisitice assim, alguma peculiaridade ela vai ter. No meu caso era esse. Aí você fala aí qual que era o seu.
Pode ser qualquer uma das inteligências que eu listei aqui para vocês. Por exemplo, animais, natureza, roupas, moda, até culinária, jardinagem, construir brinquedo, até hiperfoco em desenho animado, em anime, cultura oriental, né? Então, cada melancólico vai ter o seu hiperfoco. Cada um vai ter o seu. O que mais? Então, é uma criança sensível, profunda, observadora, prefere brincar sozinha, possui um mundo interior muito intenso e tende ao perfeccionismo. Então, olha só, essa autocobrança é presente desde a nossa infância. Por isso que os pais da criança melancólica, eles não precisam ser tão rígidos com ela, não precisa cobrar tanto ela, porque ela mesma já tem dentro de si uma autocobrança muito forte. Então é diferente se tiver, por exemplo, um irmão melancólico, um irmão sanguíneo. A criancinha sanguínea tá nem aí pra refletir, preocupação, que isso? Porque o sanguíneo, ele quer brincar, e só. A criancinha sanguínea é aquela que precisa ter o pai rígido, coloca limite, cobrança, senão ele não vai fazer. Já a criancinha melancólica é o oposto. Porque a melancólica, ela já tem uma cobrança muito grande dentro dela mesma. Então ela sozinha já vai entender as obrigações dela, já vai criar uma rotina organizada para ela mesma e ela sozinha já vai se entregar, se esforçar ao máximo para conseguir ter o orgulho, validação dos pais. Então, quando você cobra a criancinha melancólica, só machuca ela, não é benéfico. Não é benéfico. O pai que não entende isso, o pai que trata todos os filhos iguais, não sabe o tamanho do erro que está cometendo. Porque o que a criança melancólica precisa é de palavras de afeto, de carinho, de segurança, porque ela não consegue sentir isso por ela mesma dentro dela. Porque ela se vê já se julgando muito, se cobrando muito, já se inferiorizando, se comparando para baixo. Se ela já se cobra e ela não consegue se amar, o papel do pai, da mãe, é colocar o que falta nela. É estimular com palavras de afeto, falar, não, você consegue, com calma, né? Você consegue. Eu vejo o potencial em você, eu vejo que você se esforça muito, eu tenho orgulho de você. Eu até me emociono para falar isso, porque toda vez que eu falo isso, eu ainda dói. A minha vida, o objetivo da minha vida era orgulhar minha mãe. Eu colocava ela num pedestal. Para mim, ela era a rainha, ela era perfeita, ela era tudo para mim. Eu tinha ela como minha deusa, assim, eu idolatrava a minha mãe. E eu me esforçava o máximo 24 horas por dia para fazer tudo o que ela queria que eu fizesse. Eu queria muito me encaixar no ideal de filha perfeita que ela buscava. Mas não adianta, eu não conseguia. E até hoje, eu tenho 30 anos de idade e eu nunca consegui escutar. Eu tenho orgulho de você. Não. Nunca. Pelo contrário. Sempre as palavras mais rudes, ofensivas, agressivas, piores possíveis. Então, tudo que a criancinha melancólica mais sonha, que ela quer, o que ela precisa, é de um pai e mãe que dê palavra de afeto, palavra de validação. Isso vai confortar ela, acalmar ela. Ela nunca vai relaxar e parar de fazer porque você validou, pelo contrário. Ela vai ter mais força de fazer mais. Se fosse uma criancinha sanguínea e você só fala, você é maravilhoso. Não, aí ele vai se folgar e relaxar. Porque o sanguíneo já se vê como algo bom. Ele já está relaxado. Entende? Melancólico, não. Ela já se cobra muito.
Uma vez eu tirei 92 numa prova de matemática e eu tirava só 100. Meu boletim era 100, 100, 98, 100, 100, 100, 99, 100, 100, 100, 100. Era só assim. Até que um dia, acho que foi na terceira série, eu tirei 92 e meu mundo acabou. Eu escrevi uma carta pedindo perdão para minha mãe, porque eu relaxei e não consegui tirar 100, tirei 92. Para mim era um fim do mundo, 92. Para mim era o fim do mundo. Então, olha o nível. Eu chorei muito, eu fiquei muito mal. Fiz aquela carta chorando, me ajoelhei, pedi perdão. Olha o nível da criança. É muita cobrança, é fora da normalidade. Minha mãe nem ligou. Mas eu lembro de ficar muito mal com isso. Então, olha o nível. Olha o nível. É exagero de autocobrança. Deixa eu ver o que mais. É uma criança mais tímida. É tímida por conta de trauma, né? Fica tímida. É caprichosa. Eu lembro que, como no meu caso, a minha inteligência era com estudar, eu lembro de fazer margem em toda a página dos meus cadernos. Imagina, cada caderno tinha 96 folhas. Tinha quantas matérias? 6, 10, 12? Eu fazia margem colorida em todas as páginas. A minha felicidade da minha vida era comprar um material escolar. Era a minha alegria da minha vida, era isso. E ficar vendo o caderno, arrumando estojo, arrumando tudo. É o que eu amava fazer. Ó, a precoce, na maturidade, poucos amigos, é isso aí. Eu acho que o ponto principal do vídeo é você saber esse ponto do que a criança melancólica precisa. Basicamente, rotina, segurança, palavras de acolhimento. Porque se ela cresce como eu cresci, assim, não só largada no mundo, como também maltratada, é o pior combo possível. E vai virar o que eu virei na adolescência. Era um caso quase perdido. Então, se ela tiver pais que proporcionem para ela uma rotina organizada, para que ela não se perca na própria cabeça, porque a mente, milhão, emoções intensas, cabeça questiona tudo, refletindo pensamentos muito maiores que ela nem consegue nem suportar, não consegue nem entender. Uma criancinha não tem cabeça para suportar pensar na vida e na morte, no futuro. Não sustenta, mas ela pensa. Então, ela precisa da rotina para não entrar no caso de ter uma ansiedade com 5 anos de idade. Para não ter um caso de trauma psicológico aos 7 anos de idade. Se os pais deixam a criança melancólica muito livre, solta, é muito perigoso. É muito perigoso. Então, coloca a rotina certinha para acalmar a ansiedade dela. Horários, tudo bonitinho. Cuidando, protegendo, ensinando o que é bem e mal, ensinando principalmente a não confiar tanto nas pessoas, porque ela vai ser ingênua, ela vai querer crer no melhor do mundo. Então, proteger das pessoas maldosas, porque criancinha sensível é vítima fácil para os predadores da sociedade. E quem é predador da sociedade, se é que você me entende, são pessoas que têm já um olhar estratégico. Eles têm faro para identificar de longe a criancinha que é mais quietinha, mais tímida, mais separada do grupo, mais sensível, ingênua, que vai ser mais fácil de enganar, vai ser mais fácil de pegar, porque ela tá sozinha, ela não vai contar para ninguém. Ela vai sentir vergonha de contar se fizer algo estranho com ela. Aqueles 1000 casos, né, que você vê que a pessoa sofre algo na infância, não tem coragem de contar pra ninguém por medo, vergonha. Só anos depois é que ela vai aceitar que ela sofreu algo na infância, aí ela vai tentar tratar e às vezes é tarde demais. Tarde demais. Então, cuidado. Criancinha melancólica é muito especial.
muito inteligente no seu tipo de inteligência, criativa. Ela tem potencial de dominar o mundo. Desde que ela tenha pais que saibam proteger da maldade do mundo, dá para ela rotina para tirar da ansiedade, dá palavras amorosas, por favor, palavras amorosas, dar regras com clareza, não deixar ela ficar adivinhando o que ela tem que fazer, mas explicar o que é certo, errado, as regras, porque a criança melancólica ela vai obedecer, ela quer obedecer, mas dê para ela regras claras e naturalmente ela vai começar a se cobrar para obedecer. E um ambiente de aceitação para que ela não cresça achando que ela é um ser esquisito, que ninguém entende ela, que ninguém gosta dela, que ela nunca vai conseguir fazer nada direito. Não é porque ela é diferente da maioria que ela tem defeito. Às vezes, na maior parte das vezes, essa é a sua melhor qualidade, porque ela vai se destacar da maioria. Ela não veio aqui para se encaixar, ela veio para fazer diferente mesmo. E que bom! Então é tão raro encontrar pais que ofereçam esse ambiente seguro, acolhedor, para ela poder ver que ela ser diferente não é defeito, que ela ser diferente é algo bom, e assim ela pode começar a se aceitar, gostar de quem ela é, e ela vai crescer com segurança. Aí são aqueles adulto excêntrico, adulto que, sabe, que se veste diferente, que fala diferente, que se destaca naquilo que faz, porque cresceu sabendo que era diferente e se sentindo especial por isso. Então, é isso que a criancinha melancólica precisa. Ela é sensível, então cuidado com o jeito de falar com ela, protege ela, palavras amorosas, e ela não chora porque ela quer chorar, porque ela quer... Tem pai que fala assim, né? Mãe que fala assim, minha filha tá me desafiando, minha filha tá me testando. Não, ela é uma criança. A criança não vai tá testando você. Ela é só uma criança chorando porque ela tem muita intensidade, ela é sensível, ela vai chorar porque ela precisa chorar. Não é pra te confrontar. Ela chora porque a natureza dela é essa. Do mesmo jeito que ela é boazinha, não porque ela é boazinha, porque ela é trouxa. Ela é ingênua, só isso. Então ensina ela com paciência, com amor. Eu sei que para mim não foi fácil, eu nunca tive isso, pelo contrário, eu cresci sendo altamente criticada pelo meu jeito, e aí tudo que eu fazia era errado. Eu fui chamada de muita coisa ruim por ser assim, então eu cresci me odiando muito. Eu cresci acreditando que eu nasci para sofrer, que minha vida não ia durar muito, que eu nunca ia ser feliz, que ninguém nunca ia gostar de mim. Eu cresci programada para me odiar. Mas depois eu consegui conhecer outros casos de melancólicos que ganharam na loteria e conseguiram ter pais amorosos. E aí renovei a minha fé na humanidade. Então quero muito que vocês aí me contam nos comentários, por favor, se você é do grupo, como eu, infelizmente, sofreu na infância com família que nunca te entendeu. E o quanto que é mais difícil para você hoje, né? A mente é muito mais estragada. Ou se você é do grupo que renova a esperança, o grupo que teve família estruturada, mãe, pai amoroso, que soube te acolher e te entender, te aceitar e te estimular, me fala, por favor. E aí, especialmente se você é do primeiro grupo, te convidar para a nossa autoterapia, que é a minha escola, com a terapia que funciona para a mente melancólica, uma terapia que vai te ajudar a superar os traumas do passado, te ajudar a entender tudo sobre o temperamento melancólico, controlar os pensamentos, controlar as emoções, encontrar o seu propósito de vida, que é o nosso objetivo aqui. Então, se você é melancólico, tem trauma de infância,
está convocado para fazer parte da minha autoterapia. Eu vou deixar aqui na descrição, aqui embaixo, o link do teste de temperamento. Então, quem tem dúvida, será que eu sou melancólico mesmo? Teste. Faz o teste, tem um questionário, tem uma aula, responde o teste, confirma o temperamento. E aí, se for melancólico mesmo, o próximo passo é entrar na autoterapia. E aí eu vou te acompanhar de pertinho, vou te conhecer, vou te acompanhar e vou ajudar você com todas as questões psicológicas do nosso temperamento. E por último, quem tiver mais sugestões de temas de aulas para as próximas semanas de aulas profundas aqui, também quero, por favor, deixe nos comentários que eu vou ler e vou já fazer uma lista de próximos temas para as próximas aulas. Combinado? Um beijo e até a próxima!